Agora que a gente já ajustou ali os valores que é apresentado na tela das nossas categorias, né? A gente vai entender um pouco. Primeiro eu vou apagar esse console log aqui que eu já expliquei para vocês. É, a gente vai entender um pouco ali do ângulo em si, tá? Como que funciona essa integração do Angular com o PrimeNG, né? Por exemplo, a gente tem um projeto configurado o Angular com PrimeNG para a gente poder utilizar os componentes do PrimeNG. Mas como eu mostrei para vocês aqui, ó, quando a gente vem aqui no PrimeNG, os componentes estão soltos, né? Mas se vocês lerem aqui, ó, ele fala como importar, tá? Tem que usar o import. E ele mostra como usar também aqui, ó, o trecho de código, tá vendo? Que a gente precisa para fazer esse componente funcionar. Se vocês vierem bem aqui, ó, no cantinho aqui, ó, tu tem Toggle Full Code, que é basicamente o código que a gente pode ver o TS e o HTML, ó. Então se eu vim aqui no TS, ele me mostra o que eu preciso aqui do TypeScript para fazer aquela combo ali, aquele select funcionar, né? Então vocês vão ver que é basicamente o mesmo exemplo que eu peguei, só fui mudando os nomes para a gente chegar no que a gente precisa ali na nossa HU, né? Então, o que o Angular precisa, tá? O Angular precisa que quando a gente for usar o HTML, ó, se vocês verem aqui, ó, eu tenho um input, que ele tem aqui um p-input text. Se eu clicar aqui em entrar, ó, ele vai para um input text aqui .d.ts, que é uma lib do PrimeNG. Se eu vim aqui navegar até ele, ó, vocês vão ver que ele está dentro do PrimeNG aqui no Node Modules ali que o nosso projeto baixou, né? Então, basicamente, assim, ó, para eu poder utilizar, o que é o PrimeNG? O PrimeNG é um conjunto de componentes, ali, uma biblioteca de componentes HTML disponíveis ali com algumas funcionalidades para a gente usar no Angular, né? Então, o que aconteceu? Eu estou usando ele. A partir do momento que eu boto ele no HTML, se eu não referenciar ele dentro do meu TS aqui no import, se eu não importar esse cara, começa a dar erro na nossa página, ó. Input text. Se eu tirar ele daqui, ó, e salvar, a nossa página não vai funcionar ele, ó. Prestem atenção agora quando eu abrir, ó, que ele sumiu, tá vendo? O nome sumiu. Porque eu não tenho import. Eu só botei ele no HTML. Tá aqui, ó, mas não importei. Então tá o que ele tá reclamando aqui, ó, meu editor de código, né? O IntelliJ está reclamando, ó, falando importa para mim o input text. Então se eu voltar aqui, ó, se eu mandar ele importar, o que ele vai fazer? Ele vai lá no meu TS do componente e vai botar ele aqui, ó, input text. Mas não é só botar o nome input text aqui nos imports, a gente precisa ter o caminho certo de import, que é o... Aqui eu vou dar uma organizada nos imports. Aqui, ó, basicamente você vai ver que ele importa de dentro do PrimeNG input text. E assim ele faz para todos os componentes que a gente usou ali na tela, ó. A gente tem o input text, a gente tem o input max, que é máscaras, né? Porque a gente vai usar um código ali, que é esse campo aqui, ó. Você vê que ele bota um tracejadozinho e ele só aceita números. A gente tem esse text area aqui, ó. Então a gente usa esse text area aqui, que é o p text area. Você vai ver que ele está importado aqui também, ó, imports text area. A gente tem o select na tela, então está importado ali também o select. E o fluid é porque ele é uma lib do PrimeNG para poder organizar aquela questão da responsividade. O que é a responsividade? Dependendo do tamanho da tela, ele se ajusta no tamanho dessa tela, os componentes, para não quebrar, né? Se eu vier aqui, ó, inspecionar, a gente tem aqui, ó, bem do ladinho aqui, o segundo ícone, ó. A gente tem esse carinha que a gente pode clicar, ó, e ele vai tornar a nossa tela responsiva
para a gente poder testar a responsividade. Ó. Vocês verem que o layout não quebrou. Eu posso diminuir que ele vai se ajustando, ó. Se ajustando até o limite que ele conseguir. Certo? E isso faz com que a nossa tela, mesmo sendo um projeto web, consiga ser aberta de um celular e lógico que a melhor forma dela vai ser na web, né? No notebook, no computador. Mas ela não vai deixar a desejar tanto a ponto de quebrar, de não abrir, sabe? Um campo ficar na China e outro no Brasil. Ela vai tentar se organizar da melhor forma possível para que o usuário consiga continuar visualizando as coisas, né? Então aqui basicamente eu expliquei para vocês o que a gente precisa para que os componentes passem a aparecer na tela também. Não é só pegar de lá, copiar e colar no HTML, né? A gente precisa fazer os importes corretos aqui nos importes. Aí sim utilizar eles. Outra coisa que eu preciso explicar para vocês é esse pSelect aqui, né? Esse combo de categorias. Aqui a gente ainda tem um select city que a gente vai mudar para categoria selecionada. Categoria selecionada. Ficar mais claro. O que acontece nesse componente de select aqui, né? A gente tem esse optionals, que é onde a gente joga o nosso array com todas as opções que a gente tem, que a gente preencheu, né? Esse categorias, que começou vazio aqui no nosso componente. E no onInit a gente preencheu ele com as nossas opções que precisavam. Então, a partir do momento que a gente joga, nesse options, ali um array preenchido, a gente está alimentando o nosso select para apresentar as opçõezinhas na tela quando a gente clicar aqui, né? Depois disso, a gente tem aqui esse option label name. Aqui eu estou falando para ele qual é o campo do meu objeto que eu quero que ele apresente como as opções aqui, igual tá aqui saúde e bem-estar, né? Se a gente for aqui no nosso teste, a saúde e bem-estar, ela tá com esse código aqui PRS, né? Que a gente vai mudar futuramente, mas é esse código. Se eu vir aqui, ó, nesse plabel option label e mudar aqui para code, olha o que vai acontecer lá na tela. Em vez de apresentar lá saúde e bem-estar, aparece aqui PRS, que é o que está no código. Se a gente vir no TS, a gente vai ver que é o que está no código aqui de saúde e bem-estar. Então eu consigo falar para ele qual o campo do objeto que eu quero que apareça lá no HTML, na tela, né? Então aqui é o label. Dá um Ctrl Z, vai voltar pro name, né? E aqui esse placeholder selecione a categoria. O que é isso aqui, esse placeholder? Ele é basicamente o que fica aqui antes da combo ser clicada. Tá vendo? Clicou, quando eu selecionar ele some. Se eu abrir a tela de novo, que seja, porque essa não tem como apagar, ele vai voltar com aquele placeholder, selecione a categoria. Acho que basicamente era isso que eu tinha para explicar para vocês agora. Esses outros componentes aqui, ID, que a gente bota em cada input aqui, basicamente se algum dia a gente precisar fazer alguma coisa por ID, dá para pegar ele pelo ID com o JavaScript ali, né, e fazer alguma interação nele. Mas basicamente era isso. E deixa eu ver aqui o que acontece. A gente tem uma estrutura do flex call, né, flex call, que é o que eu já expliquei, que quantos divzinhas a gente jogar aqui dentro, ele divs flex out, ele vai dividindo as colunas da tela para essas divs, né? De 12 ele vai dividindo para 2 e assim sucessivamente. Então toda vez que eu quero botar uma linha na tela ali para botar um campo, eu uso um flex harp aqui, né? Que aí vira uma linha e joga o componente que eu quero dentro dessa linha. Se eu quero que ele fique um embaixo do outro igual ficou aqui, né? Por exemplo, eu tenho uma linha com nome e código. Se prestar atenção à estrutura do HTML, eu tenho um flex call
aqui, né? Então dentro dele eu tenho os meus flex alto. Depois eu tenho aqui descrição, então eu tenho outro flex desse, né? E aí tenho categoria por fim, que eu tenho outro flex. E para fazer ela ficar só em 6 posições, eu tive que jogar uma div aqui vazia, porque se eu tiro essa div, olha o que acontece lá. Ele vai preencher toda a tela, porque é a ideia desse flex do fluid aí do PrimeNG, né? É fazer com que os componentes ocupem o espaço total da tela ali que foi permitido para eles. Então eu precisei botar essa div vazia.